PEC 45, ela trabalha com uma simplificação dos tributos. Seriam 5 tributos: o ICMS, o ISS, o IPI, o IOF e a COFINS, e seria o IBS. É importante tratar desse ponto porque essas propostas, elas talvez teriam dificuldade maior de serem feitas, porque elas trabalham com os impostos estaduais, como o caso do ICMS, e o ISS, que é municipal. Ou seja, teria uma discussão sobre o Pacto Federativo, mas essa e a 110, ela inclui além desses outros tributos. Ou seja, seria uma reforma ainda mais Sim. ampla. O fato de tentar essa tributação para essa simplificação de imposto, criando o mais próximo de um IVA, por si só não é uma coisa ruim. Isso seria interessante fazer isso, porque esses tributos são tributos que trabalham com o consumo. E é a base, Claro. a tributação da gente, ela é muito focada no tributo. Mais de 50% dos nossos impostos que a gente paga, impostos e tributos em gerais, são baseados em consumo. E o grande risco dessa tributação ser desse modo é porque tributação sobre consumo é uma tributação regressiva e uma tributação perversa. Ela não divide bem quem paga. Na verdade, uma tributação baseada no consumo, ela é uma tributação que quem tem mais paga menos, proporcionalmente. Isso porque, digamos que tu ganhe até R$ 1.500. Esse teu valor todo do teu salário, tu vai gastar 70%, 80% com consumo. Porque tu tem teus bens, tem que fazer compra no supermercado, sobreviver, fazer tudo mais. Se tu ganha, digamos, é claro que tu ganha mais, mas digamos que tu ganhasse R$ 20.000. O teu dinheiro não seria 80% do teu dinheiro para consumo. Ou seja, sobraria Claro. o que tu ganha proporcionalmente. Se a tributação é igual, ocorre o efeito regressivo. Então, no caso, tu que ganha mais do que 20 mil, o Daniel paga menos imposto do que alguém que ganha 1.500, proporcionalmente falando. No valor total, acaba sendo maior porque tem maior renda, mas no proporcional é muito perversa essa lógica. E isso acontece de uma maneira bem complicada, porque essa reforma do Guedes, ela se diz baseada no modelo do IVA. E essa primeira fase seria uma contaria com oneração de produtos da cesta básica e aumentaria a ideia é aumentar a captação de recursos para o Renda Brasil, né, que seria a substituição do Bolsa Família. Mas Sim. não se fala de como se trataria com essa questão para com outros impostos. Trataria esse ajuste seria para trabalhar o terreno para poder trabalhar com o Renda Brasil. E é importante que tu falaste nesse ponto do Guedes, que ele falou que não, posso eliminar 5, 10 ou 15 impostos. Que, enfim, eu até entendo que ele falou isso para, sei lá, uma plateia de pessoas que não são economistas ou juristas ou que trabalham com administração pública, mas eu acho que como se trata de governo, talvez para o presidente Jair Messias, eu acho que seria passável porque quando ele está fazendo um trabalho que é popular, que é para difundir, para ganhar voto, agariar, eu acho que até Ah, para ele com poderia certeza. ser. Mas para um cargo técnico que se diz o ministro da Economia, já não dá para trabalhar por aí porque, enfim, ele não estaria fazendo campanha. Mas nesse ponto é interessante pensar que o, o Bolsonaro e o Guedes, eles formaram uma chapa única, mais forte do que o vice do Bolsonaro. Tanto que muitos pontos que ele perguntavam para ele, repórteres na campanha, ele dizia, não, pergunta pro Guedes, isso é o Guedes que vai fazer. Ou seja, talvez fosse uma chapa mais forte com o Guedes do que com o Hamilton Mourão, né, o vice-presidente. Mas isso aí, Moza, na minha sincera opinião, isso aí é mentira. Isso aí é vender cortador de grama para os berberes do deserto. Isso aí é vender freezer pros caras é vender freezer pro esquimó. Isso é besterol. Assim, ó, o Bolsonaro sempre foi, sempre é e sempre será um cara estatista.
Tu acha que ele estava andando no deserto, a caminho de Damasco, e aí teve uma iluminação divina igual Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, e aí conversou com Guedes e disse, virei liberal. Claro que não, cara. Claro que não existe isso. Ele não é esse tipo de pessoa. Tanto é que já existem sinais de fratura no Ministério da Economia, né? Hoje teve a debandada, hoje, 11 de agosto, saiu o Salim Matar e o Paulo Webel, pedem demissão. O Guedes deu uma entrevista falando que tem debandada no Ministério da Economia. Essas pessoas que estão dentro do Ministério da Economia estão vendo que o jogo é outro, o buraco é mais embaixo. O Salim Matar é o secretário especial de desestatização e privatização. E o Paulo Webel era o secretário de desburocratização, gestão e governo digital. O Salim Matar estava insatisfeito com o ritmo de privatização, foi uma promessa do governo, e o Webel reclamou da falta de andamento da reforma administrativa. A reforma administrativa vai ser a grande briga desse governo. Eu acho que a reforma tributária, beleza, a reforma tributária vai ter apoio de todos os lados. Reforma administrativa, o buraco é mais embaixo, meu amigo. Tu vai mexer com servidor público, tu vai mexer com concurso público, vai ser outro nível a coisa. E assim, ó. Eu acho que até desse ponto, Daniel, acho que eu discordo, porque a reforma tributária, se fosse uma reforma tributária mais forte, uma reforma tributária dependente de como for feita, ela mexe com muita gente, com o bolso de todo mundo. A reforma tributária, que eu acho que o grande risco que tem dessa é fazer essa reforma fatiada é complicada, mas o que eu estava dizendo do Paulo Guedes, que ele e o Bolsonaro eram um só numa chapa, não queria dizer que é o que eu entendo também. Isso aí era o que foi passado na época da campanha eleitoral. E inclusive teve... A eleição, sim. Não, mas o que eu falo, Mozaroto, que eu digo que vai ser difícil, porque a reforma tributária vai passar. Vai passar e vai atingir a todos e vai passar. A reforma administrativa vai ter deputado e senador que não vai mexer com base eleitoral, meu amigo. Mas a reforma tributária... Eu acho que é mais difícil de passar a reforma administrativa do que a reforma tributária. Mas entendeu? Essa reforma tributária que ele está propondo, essa fase A, é basicamente o que já foi proposto na época do Michel Temer. Então não é reforma nenhuma, não tá sendo feito praticamente nada. Não, isso é fácil. Exatamente, por isso que eu estou dizendo que vai ser fácil, até porque é uma reforma tributária que, se for ver os outros passos, como nós estávamos falando, vai ser bom, vai ser bom para quem está com dinheiro, vai ser bom para quem é dono de capital. No final vai ser bom, vai desonerar umas coisas, vai acontecer isso, acontecer aquilo. Eu acho que, sem sair do foco, isso aí cabe um outro programa um dia falar sobre reforma administrativa, que eu acho que vai ser uma pedra no sapato do governo. Enfim, vamos seguir adiante aí. Pois é, desse que eu estava trabalhando é que o ponto que eu queria voltar é justamente isso. Essas reformas, se passasse a PEC que estão tramitando já antes da do Guedes, teriam um efeito maior. Porque qual é a importância de trabalhar com os impostos? Os impostos, eles têm algumas implicações. Tem a implicação que se chama de efeito fiscal, que o que é? É o puramente arrecadatório, é tu receber. Que tem, todos os impostos têm esse efeito. E tem o efeito extra fiscal, que também todos os impostos têm, só que eles trabalham com uma condição de poder regular o mercado, então estimular algumas condutas. Por exemplo, tu sabe dizer, Daniel, tu consegue explicar, tu entendes o que é o conceito dos efeitos extra fiscais, não é? Entendo, mas eu quero que tu explique, moço, por favor. Não, tudo bem. Bora lá. Os efeitos extrafiscais, eles ocorrem muito comumente em impostos quando tem uma função. Por exemplo, eu quero aumentar as exportações de, não sei, arroz. Digamos que nós tenhamos pouco. Então, nós baixamos os impostos de exportação
e fazemos com que tenha uma economia melhor. Isso acontece muito mais fácil, esses efeitos, no que se chama na economia de produtos elásticos, né? Que existem os elásticos e os inelásticos. Se tu pode fazer uma substituição de produto por outro, Sim. se tu aumenta a tributação por um imposto em um produto X, e ele pode ser substituído, deixa eu explicar aos poucos. Os bens elásticos são aqueles que podem ser substituíveis. Por exemplo, tu quer só beber para encher a cara, tu pode tomar cachaça, cerveja, vinho. Só que se tu tá, ou seja, seria um produto elástico. Existe essa, tu pode substituir um por outro. Somente, por exemplo, o preço da cachaça, tu poderia continuar bebendo por essa finalidade com vinho ou com cerveja. Já no caso, Não sei, não, diga. eu saco. O que. Não, eu tô dizendo. Não, mas não é pra eu ti. saco bem o que tu quer dizer. Então diga. Tá, não, beleza. Eu ia só simplificar. Eu ia só simplificar uma coisa. Você estava falando Diga. de imposto fiscal e extrafiscal. Diga. Tem os exemplos clássicos, né? Imposto fiscal, arrecadatório, imposto de renda, não é? Que é o de pessoa física, pessoa jurídica, e tem o imposto extrafiscal, a gente pode falar muito do IPI. Eu lembro que são exemplos clássicos que a gente aprende na sala de aula. Eles são, pois é, só que essa classificação trabalha de o problema dela é que tende a pensar que seria um efeito único, fiscal ou extrafiscal. E o que eu quero dizer é que, sim, dependendo da elasticidade, que é um conceito da economia, o produto pode ter os dois efeitos. O que eu queria dizer, por exemplo, no caso do vinho, claro, que teria uma especificidade diferente se o objetivo do vinho não é só encher a cara, seria, não sei, trabalhar com eventos, alguma coisa desse ponto que quer ter algum produto diferenciado, o vinho não seria substituído pela cachaça. claro. Então, no caso, se tome nesse ponto, seria um produto inelástico. Ou seja, não seria facilmente substituível. A função extrafiscal é justamente trabalhar nesse ponto. Tu incentiva ou desincentiva algumas funções. Só que, como a gente está trabalhando com esse imposto que trabalha sobre o consumo, acaba que o efeito extrafiscal dele não surge tanto efeito, ao passo que o mercado consumidor daqui, o mercado produtor, ele tende a repassar os custos da produção para o consumo. Ou seja, se a gente fizer essa reforma e aumentar só no parte do consumo, o efeito é o que acontece muito em países da América Latina e países mais pobres. Continuar taxando mais fortemente quem recebe muito e quem recebe pouco e taxar de maneira mais fraca quem recebe muito. Isso acontece muito forte porque a gente cobra muito sobre o consumo, que ou seja, seriam impostos regressivos. E a finalidade dessa No final a cadeia toda é repassada, né, moço? Isso, que acaba sendo problemático para a finalidade. Ou seja, dá para se pensar por que esses nossos impostos são trabalhados nessa sistemática. E é importante atentar para isso, porque uma tributação que seria muito mais forte, que teria um efeito mais distributivo, seria a taxação de impostos reais, ou seja, que impostos que chegam a tributar alguns bens. Por exemplo, o imposto sobre a renda seria uma boa maneira de tributar um escalonamento melhor do imposto de renda, porque quem recebe, no caso tu, 20 mil reais ou mais, e quem recebe 100 mil reais, proporcionalmente, pelas deduções, acaba que o imposto, a taxa é a mesma, só que para ele acaba sendo menor o imposto do que para ti. E o outro imposto que é classicamente que tributa a propriedade seria o imposto, o IPVA, que incrivelmente não paga IPVA o navio ou avião, iates. Avião não paga. Iates, jet ski, mas carro paga. Ou seja, se o que deveria se tributar seriam esses bens e o carro também. Só que, por exemplo, iates, aviões são bens que poderiam ser tributados, só que não se tributa por alguma razão. O outro é o IPTU, que tem um estudo do Lincoln Institute, ele faz uma pesquisa
E ele tem trabalhado com essa comparação. Na América Latina, o país que tem uma tributação mais forte sobre a propriedade é o Uruguai, com pouco mais do que 0,7. Nesse sistema, o Brasil tributa pouca coisa acima de 0,4 e nós ainda